Olá, gente. Estamos aqui em mais um Papo de Atleta, o podcast do Sindicato de Atletas, hoje com uma visita internacional, né? É um grande prazer. Temos aqui o nosso querido amigo, posso dizer assim, Joaquim Evangelista, presidente do sindicato, vou errar de novo, Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, que é o Sindicato de Atletas de Portugal. Primeiro, Joaquim, obrigado por sentar aqui para bater um papo com a gente. Por mais que seja um assunto muito sério, não são todas as pessoas que estão dispostas a tocar em alguns assuntos como esse. Então, parabéns pela coragem e obrigado por estar aqui com a gente. Não, Guilherme, boa tarde. Eu é que agradeço o convite. É com enorme honra que estou aqui mais uma vez, promovendo as relações Portugal-Brasil e com o Sindicato Brasileiro, com quem mantenho uma excelente relação há mais de 20 anos e sempre ao serviço dos jogadores. Portanto, é com todo o gosto que discuto este tema e outros que tu queiras abordar. Terei todo o gosto em esclarecer os jogadores brasileiros e a vossa audiência. Mas vamos lá, acho que umas coisas que a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui, que é um assunto que muita gente que não é do meio do futebol, ou até é do meio do futebol, mas não foi a fundo a isso, não sabe o tamanho desse problema, que é o tráfico de atletas, né? Tráfico de pessoas através do futebol, que acontece muito, principalmente no eixo Brasil-Portugal, assim, o eixo América do Sul-Portugal, né? Como você estava me dizendo que também fora do Brasil tem alguns países que acabam tendo esse eixo. Primeiro, eu acho que seria interessante você explicar para todo mundo que está acompanhando a gente como que funciona isso e como que vocês veem isso lá pelo Sindicato de Portugal, antes da gente entrar em todo o trabalho, todo o levantamento e o dossiê que vocês acabaram fazendo, para dar uma visibilidade de verdade para isso, né? Para que a imprensa e o pessoal que não está nesse dia a dia entenda, por favor. Esta nossa conversa coincide com o lançamento em Portugal de um dossiê que nós denominamos Tráfico de Jogadores, que faz o balanço da nossa atividade nesta área entre 2015 e 2023. É um fenómeno antigo, anterior a 2015, mas que nós começamos a sinalizar e a registar desde essa altura. De facto, Portugal é uma plataforma especial na relação com a América do Sul e com a África, ok? Os jogadores brasileiros, argentinos, colombianos, mas também angolanos, cabo-verdianos, guineenses, constituem-se com muito interesse para os clubes portugueses e depois na relação destes com os clubes europeus. Portugal é uma porta de entrada na Europa, mas que depois permite alavancar para outros países. E, portanto, sendo o sonho dos jovens jogar num país europeu, é fácil para os angariadores rentabilizar este negócio. O modus operandi é simples, é de facto explorar o sonho de ser futebolista. E os pais, muitos deles que acham que o filho tem muito talento, não é? Querem dar uma oportunidade para os filhos e, portanto, estão dispostos a tudo, suportam os encargos, as viagens. E muitas das vezes, sem saber, em vez de darem a oportunidade de viver o sonho ao filho, estão a abrir a porta para o pesadelo, não é? E é isso que nós procuramos evitar, é que os jovens, não é, que também têm direito a viver a infância deles, não sejam abandonados na Europa e vejam limitadas as suas expectativas como seres humanos, não só como jogadores, não é, mas como seres humanos. E é esse fenómeno que nós procuramos combater, ou pelo menos minimizar, e em articulação com as várias organizações esportivas atacar, não é? E é isso que fazemos com o Brasil, com outros países. Para quem não sabe, está acompanhando a gente, a ponte de transferência Brasil-Portugal no futebol, ela é de longe a maior ponte de transferência internacional. A FIFA sempre faz os levantamentos, a CBF também. Alguns levantamentos chega até ano que 80% das transferências internacionais acabam ocorrendo do Brasil para Portugal, para Portugal, né? E por que isso? Eu estava falando assim, é a porta de visita, porta de entrada da Europa para nós, da América do Sul, para o Brasil, principalmente por conta da língua, né? Porque por muitas vezes o atleta ele sai daqui sem ter conhecimento do inglês ou do espanhol, então fica muito mais fácil para ele atuar em Portugal, então acaba sendo um caminho mais fácil
digamos assim, não que seja fácil, mas menos complexo do que outros, que você vai para um país, você não sabe a língua e você teria muitos problemas além da parte de adaptação, mas a parte da língua ajuda muito. E também existe muito esse interesse dos times de Portugal nos atletas brasileiros e sul-americanos. Isso é só qualquer pessoa que acompanha o futebol pode ver quantos atletas sul-americanos saem de Portugal para grandes times da Espanha, grandes times da Premier League. Isso é legítimo, ou seja, um jogador que vá com condições, seguindo o procedimento normal. Portugal faz um trabalho de excelência na valorização dos jogadores. Totalmente, é incrível o que fazem. A quantidade de técnicos que agora estão no Brasileirão, sinónimo da sua qualidade. E em Portugal isso é feito, de facto, com mérito próprio, e a maioria dos jogadores brasileiros, argentinos, colombianos, valorizaram-se nas equipas portuguesas e hoje estão nos melhores clubes do mundo. Mas voltando ao início, Portugal é uma porta de entrada, não só para o mercado português, mas para o mercado espanhol, para o mercado inglês, para o mercado francês, para o mercado italiano. Portanto, há aqui um desejo de jogar ao mais alto nível. Porquê é que isto corre mal? Porque a maioria dos pais confia em qualquer pessoa. Exato. Que diga que o filho tem talento e que tem uma oportunidade. Qual é o modus operandi? Isto é importante dar a conhecer para os pais estarem atentos. Normalmente há uma carta convite ou um agente diz aos pais ou ao filho que tem um clube na Europa interessado na sua contratação e pede uma quantia para lhe proporcionar isso, e os pais pagam, depois pagam a viagem, e normalmente há um clube cúmplice em Portugal que até emite uma carta convite para esse jogador, ok? Esse é o clube que, além disso, muitas das vezes aceita o jogador a treinar. É o chamado clube barriga de aluguer, né? Para fazer a engorda, entre aspas. Sim, a barriga de aluguer. A gente também usa bastante esse E o que acontece? Esse empresário, não é? Em articulação com o clube, traz 5, 10, 15 jogadores, que é o que acontece normalmente, coloca-os a jogar no clube, cria a ilusão aos jogadores que existe de facto essa realidade, que isso é verdadeiro, e depois, passado uma semana, 2 semanas, enfim, se houver algum que tem qualidade, fica, os outros são completamente abandonados. Dezenas de jogadores chegam ao sindicato a bater-nos à porta porque não têm alojamento, não têm comida e não têm maneira de regressar ao seu país. E isto era recorrente em Portugal. E nós fomos tentando alterar a regulamentação. Aliás, os clubes, havia um sentimento de impunidade. Porquê? Porque enquanto um jogador não está registado na federação, não há alçada disciplinar. Ou seja, a federação não pode agir disciplinarmente contra o clube. Porque não há uma relação direta. Você não pode responsabilizar o clube até então, né? Nós conseguimos alterar isso e hoje, por exemplo, desde que sejam sinalizados jogadores num clube nestas condições de tráfico, de auxílio à imigração ou burla, esse clube e os dirigentes são penalizados, desde que nós consigamos sinalizar esse vincular eles ali. Foi o primeiro passo. Mas, na maioria dos casos, se nós não tivermos conhecimento, de facto os jogadores vêm para a Europa, vêm para os clubes, são abandonados, e a maioria dos jogadores não reage. Porquê? Porque está fragilizado, normalmente não tem o passaporte consigo, tem medo de represálias, porque estas organizações têm poder. Portanto, é um tema que vai para além do desporto, é um tema social, e a forma como combatemos o fenómeno diz muito sobre que país queremos ser. Queremos ter um país que viola os direitos humanos, que viola sobretudo direitos de jovens, não é? Repito, é o direito à infância, o direito a ser feliz, seja a praticar futebol, seja noutra qualquer atividade. Mas o futebol não pode explorar o sonho dos jovens e ao mesmo tempo oferecer-lhe um pesadelo. Esse, para nós, é o cerne da questão. O que eu falo aqui para os atletas, de uma maneira geral, aqui no sindicato também não é uma novidade para a gente, mas é isso. Se alguém te procurou seu filho, procurou o pai do atleta, qualquer pessoa próxima do atleta, que venha a existir uma possibilidade de levar ele para um clube e esteja cobrando alguma coisa, ele já está errado, né? Quem estava falando. Se o empresário ou o clube, ele está ali
para fomentar essa possibilidade do atleta vir a ser um jogador de destaque, vir a ter uma transferência e ele ganhar dinheiro com isso. Faz parte da função do empresário e do clube, não do atleta ou da família do atleta. Então, internacional ou nacional, qualquer pessoa que venha falar, não, eu tenho uma oportunidade para você, mas você tem que pagar a passagem, mas você tem que pagar a hospedagem, mas você tem que pagar a alimentação, tá tudo errado. A partir do momento que te cobram alguma coisa, tem alguma coisa errada. É isso que eu falo para os atletas, a maioria das vezes que nos procuram ou vem tirar informação, eu falo, se te pedirem dinheiro para qualquer coisa, você tem que te levantar, tem que botar um pé atrás, porque a possibilidade de automaticamente, se essa situação vir a piorar, é muito grande. Porque é isso, a gente sabe que os empresários... Nós conseguimos, em conjunto, criar instrumentos para ajudar a esclarecer os jogadores. Eu falava no início, no dossiê, não sei se o Alex pode colocar este dossiê que nós fizemos. Portanto, isto é a montante. O que é que nós fizemos? Identificamos o conjunto de más práticas e com casos concretos, na primeira pessoa, que também é difícil de conseguir, porque muitas vezes os jogadores, por medo, por vergonha, por estigma, não dá a cara. Nós conseguimos que vários jogadores, diferentes casos, falassem e, portanto, isso cria um impacto maior até junto do poder político, porque dar rosto aos problemas é importante ter um rosto associado, não é? Para ter mais força. E depois, Alex, vários casos que nós fomos identificando, por exemplo, isto é literalmente assim, ou seja, os jogadores chegam ao sindicato com as malas na mão, sem dinheiro, sem onde dormir, sem comer. E um dos problemas é que depois o próprio Estado, que tinha a obrigação de ajudar a resolver estes problemas, a burocracia é tão difícil que não resolve. E nós tivemos que criar mecanismos próprios, damos hotel aos jovens, alimentação, e pagamos, na maioria das vezes, a viagem de regresso, em articulação convosco, com outros sindicatos. Foi exatamente porque este tema estava a ganhar uma dimensão tão grande que convosco trabalhamos na cartilha, ou seja, sim, aí já é ajusante, não é? Ou seja, como é que nós podemos ajudar a resolver este problema? Primeiro é falar nele, sem medo, não é? Dando a cara, identificando os clubes, denunciando quem está associado a isto, e muitas das vezes são jogadores, treinadores e dirigentes, é preciso dizer isto, jogadores, treinadores e dirigentes que deveriam proteger o futebol, prejudicam o futebol e aproveitam-se do futebol. Mas dizia eu, é através depois da pedagogia, não é? Através de instrumentos próprios, como esse manual que permite esclarecer os jogadores ainda antes de irem para outro país, de quais são as formalidades e de qual é a melhor forma de entrar em segurança, não é? Como funciona, quais são as regras, né? Como funciona, etc. Isso por um lado. Por outro lado, é depois em articulação com o poder político, seja na Assembleia da República, seja na Federação, mudando a regulamentação e a legislação para punir mais severamente, para introduzir normas que salvaguardem e que procurem ver qual é a idoneidade das pessoas que estão no futebol, nas sociedades anónimas esportivas, na base da formação. Vou fazer uma pergunta, Diego. Hoje, pelo que eu saiba, estão 4 divisões do Campeonato Português profissional, é isso? Primeira, segunda, terceira e quarta divisão ou não? Não, só há 2. Só há 2 profissionais. Nós temos competições profissionais e não profissionais. As profissionais são a primeira e a segunda liga. As outras são não profissionais. Que é bom... Mas em todas elas há jogadores profissionais. Mas é bom o pessoal aqui do Brasil, principalmente, saber que é isso. Porque aí vem aqui, vira e mexe, aparece, não, vou jogar na terceira, na quarta divisão de Portugal. E para mim, até eu sei que é vinculado à federação, a terceira e a quarta, mas para mim eram campeonatos profissionais. E não são. Você pode estar lá como atleta amador. Sim, mas... repito, também pode ser profissional. Pode ser profissional. Ou seja, a Liga 3 e o Campeonato de Portugal, apesar de serem competições não profissionais, porque são reguladas pela Federação e não pela Liga, têm contratos profissionais. E podem ser boas oportunidades para os jogadores nacionais e estrangeiros. Mas já estão num patamar inferior. Onde este fenómeno acontece mais é, de facto, nas divisões inferiores.
Nem mais para baixo quatro, ainda mais para baixo. Que é que há um fenómeno interessante e dramático, assustador, porque acontece em locais mais distantes da capital e dos centros urbanos. São ligas regionais. São ligas... não são campeonatos distritais, regionais, sim, mas onde está a haver um grande investimento estrangeiro. Por exemplo, de investidores brasileiros. E eu pergunto-me o que é que leva um clube a investir num campeonato amador? É muito estranho. Eu tenho alertado para isso. Isto devia ser um sinal de alerta. O que é que leva um clube de Bragança, que é no norte de Portugal, no interior, a contratar 15 jogadores brasileiros ou 14 colombianos? Quando esses clubes, a sua missão, o seu objeto é a promoção da prática desportiva local dos jovens. Não é pegar estrangeiro para desenvolver alguma coisa. E isto é tão evidente, mas que ninguém liga, não é? E, portanto, estes sinais de alerta deviam despertar em nós uma consciência cívica. Eu sou muito crítico do movimento associativo do desporto, que é quem está localmente, nós temos associações distritais em Portugal. Não sei como é que vocês chamam aqui. Que seriam, aqui a gente tem os campeonatos estaduais, regionais. Mas há organizações próprias, locais. Aqui nós temos as ligas amadoras que são vinculadas por muitas vezes. Nós temos a Liga Amadora de Diadema, que é uma cidade que está vinculada ao estado de São Paulo, mas é amadora. Mas há uma estrutura local que sabe que aceita as inscrições. Sim, tem uma liga, tem uma responsável. Enfim, as próprias prefeituras aqui na área do desporto sabem o que se passa. Sim. Mas, como é o clube da sua terra, muitas vezes pactuam em silêncio, fecham os olhos. É tão evidente, os sinais são tão claros, que se houvesse uma consciência cívica, já não estou a dizer consciência desportiva, como cidadãos. Sim. Se olhar o que é certo e o que é errado como pessoa, independente do futebol. Está aqui a fazer um investidor estrangeiro da Colômbia ou da Nigéria, percebes? Hoje em dia é fácil identificar os sinais, só que nós não queremos ver, e essa pedagogia também tem que ser feita. Os próprios ex-jogadores, não é, sabem que estão muitas das vezes a pactuar com situações ilegais, mas como têm um interesse próprio, acabam por não denunciar. E isso não ajuda a credibilizar o futebol. De facto, se na base é assim, se tu permites que na base seja assim, depois na parte superior vai ser igual. Porque vai evoluindo. Portanto, nós temos que, do ponto de vista da nossa responsabilidade social, atacar estes problemas, porque são fundamentais, têm a ver com a nossa maneira de encarar a nossa relação como cidadãos, não é? Sim, com a nossa humanidade, o que é que nós queremos para o desporto. Se nós não preservarmos estes valores no desporto, vale tudo. E não pode valer tudo na vida, nem no desporto. Não, eu acho que deixar bem claro para todo mundo que está acompanhando a gente. Então, qualquer coisa que for abaixo da 4ª divisão de Portugal já é um sinal de alerta, né? Como você disse, já não é, ele não está querendo ou não vinculado diretamente à prática profissional do futebol, então acho muito interessante. Mas o que você falou é uma coisa que a gente acaba acompanhando aqui de uma maneira regional também, né? Quer enganar quem quer ser enganado. Eu sinto muito isso, que o atleta ou os familiares ou quem cuida ali do atleta vem nessa de assim, não, mas ele quer ser atleta profissional, ele quer ser jogador de futebol. Então fica muito mais fácil, porque ele quer acreditar nisso. Eu lembro de uma vez chegaram 3 atletas aqui no departamento jurídico do sindicato, que faziam parte aqui, os atletas do nosso projeto do Expressão Paulista, que é o projeto que a gente mantém para os atletas continuarem treinando. E os 3 vieram conversar comigo porque eles tinham uma proposta para jogar no Figueirense, que é um time aqui de Santa Catarina, que na época jogava a 2ª divisão do Campeonato Nacional, e que eles queriam tirar uma dúvida comigo. Eu falei, não, né, qual que é a dúvida? Não, então, que veio um empresário, procurou nós 3, porque o Figueirense tem interesse em contar com nós 3. Eu falei, não, perfeito, mas qual o problema? Não, que a gente tem que pagar R$6.000 para ele conseguir assinar o contrato. Eu falei, mas calma lá. Se o Figueirense está interessado em vocês, por que vocês têm que pagar? Não, porque de taxa, isso, taxa. Eu falei, desculpa, vocês sabem que está errado, até que vocês estão aqui no departamento jurídico do sindicato. Senão vocês nem estariam aqui se vocês achassem que é normal isso. Eu sou muito crítico, eu não concordo contigo. Eu acho que o ónus não fica do lado do jogador. Não acho que o ónus, acho que assim, você
Mas tá é atento, difícil. você prestar atenção e falar, opa, calma lá. Mas eu até sei, mas eu vou-te dizer, eu tenho jogadores que sabem exatamente que vão assinar um contrato que não vai ser pago, não vai ser cumprido. E assinam. Porquê? Por necessidade. Tu tens que ter consciência que há jogadores e há pessoas que têm uma fragilidade social tão grande que se prestam a tudo. Quando existe um governo do país ou um governo do desporto, que é o caso da Federação ou da Liga, existe exatamente para evitar que as pessoas que não conseguem evitar isso pelo estado de necessidade, pela fragilidade que têm, que os outros não se aproveitam. E, portanto, a regulamentação deve evitar que isso aconteça. Eu vou dar um exemplo. Em Portugal, durante muito tempo, o ónus do pagamento dos salários estava do lado dos jogadores, ou seja, o jogador tinha que emitir uma declaração a dizer se tinha recebido ou não. Qual é o problema? Se eu estou num clube e quero continuar a ter contrato, muitas das vezes assinava porque queria continuar a jogar. E isso ia adiando, ou seja, o problema do incumprimento mantinha-se porque o ónus estava do lado do jogador. Nós conseguimos reverter isso. Hoje em dia, quem tem que fazer prova do pagamento não é o jogador, é o clube. O clube é que tem que demonstrar que é uma obrigação que pagou. Ok? Portanto, eu não quero sacar responsabilidades a estes jovens ou aos pais dos jovens. Não, eu quero é que a minha federação, o meu governo, tenha regras que impeçam que os jovens sejam colocados perante aquela situação. Ou seja, que afaste os clubes e os incumpridores e as pessoas que não têm idoneidade para estar no futebol, para que isso não aconteça. Não, eu concordo com isso. Tanto é, assim, o que eu estava falando do atleta é que, assim, eles têm que estar atentos, porque a partir do momento que ele acha que tem alguma coisa errada, ele sabe que tem alguma coisa errada. Então, assim, quem vai se colocar naquela situação é ele. Também não acho que ele seja o responsável. Semana passada teve um atleta aqui, nem comentei contigo, a gente estava falando de outros assuntos ainda antes, mas é da 4ª divisão do Campeonato Paulista. E o que ele veio aqui para buscar a rescisão contratual dele, porque ele precisava se desvincular com esse clube, porque ele precisava começar num outro clube até essa semana agora, que a gente está no final de setembro, que ele precisava se inscrever para poder jogar a competição que vai ter em janeiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é o campeonato mais importante aqui do Brasil, de categoria de base. E ele falei, tá, vamos lá, você estava no clube, eu preciso dos documentos, não, nunca recebi R$1. Falei, tá, vamos lá, então um passo atrás. Primeiro eu perguntei, você pagou para estar nesse clube? Ele, não, eu paguei. Falei, então vamos lá, eu preciso desse documento, porque eu preciso botar isso num processo para mostrar para o juiz o quanto está errado. E ele falou, doutor, eu vou ter que falar com meu pai, que é um menino de 19 anos. Falei, não tem problema. Ele ligou pro pai dele, e o pai dele estava, não, doutor, assim, eu não quero fazer nada a respeito disso, porque eu aceitei pagar, assim como eu aceitei ele assinar contrato sabendo que ele não ia receber. E aí veio minha parte de... A legislação no Brasil, ela é clara, independente de você aceitar ou não. A legislação não permite que você não receba salário. Existe salário mínimo aqui no Brasil e ele tem que ser respeitado. Tem contrato, tem que pagar. Ah, mas eu aceito. Você não pode. É isso. Aí eu acho que entra essa parte da segurança para a pessoa mais fraca, principalmente mais debilitada socialmente. De você não tem que aceitar ou não receber salário. A empresa, no caso o clube, é obrigado a pagar salário. E essa parte da legislação eu acho muito interessante. Mas, assim, até eu fiquei uma meia hora para conseguir explicar e demonstrar para esse atleta e para o pai dele que não é uma escolha dele receber salário ou não. É uma obrigação do clube, independente da escolha dele ou não. Olha, que vem muito no que você está falando. Tu tens essa experiência internacional. Hoje em dia, quais são os temas fundamentais do desporto? Para além dos direitos humanos. A questão da igualdade do género, as questões do racismo, da violência, etc. São governance, transparência e integridade. O ESG, que agora está na moda. Depois do colapso da FIFA, do caso, não é? Houve uma tentativa de credibilizar as instituições que estavam, de facto, perante a opinião pública, a sofrer um enorme desgaste. Por conta de toda a corrupção. Ou seja, tudo, a idoneidade, não é? Contas certas, contas públicas, os conflitos de interesses, não é? Saber quem é que é nas sociedades é fundamental. É por aí que se combatem este tipo de problemas. Se nós soubermos em Portugal quem é que vem para o futebol português investir, não é? Vocês têm agora aqui a lei das SAF, Sociedades Anónimas Esportivas em Portugal. Hoje em dia há a possibilidade de investidores
investir nos clubes nacionais. E isso é bom para o futebol. Também acho. O que é errado é permitir que toda a gente o faça sem um escrutínio. Percebes? Ou seja, se nós soubermos que os clubes têm um conjunto de obrigações, tu vê hoje o fair play financeiro, o que é? É exigir aos clubes que não gastem mais do que aquilo que têm. Não é aceitável que tu numa competição tenhas clubes a competir num plano de igualdade, mas depois uns cumprem e outros não cumprem. Portanto, tem que haver igualdade, significa que todos têm que cumprir com as regras ao mesmo tempo. Não é aceitável que isso não seja feito. E se tu conseguires introduzir essas regras, do ponto de vista regulamentar, se nós soubermos que quem são os agentes, quem são os intermediários, quem são os clubes, obviamente que depois a relação laboral é mais segura, é mais estável, há menos risco destes fenómenos acontecerem. É mais justa. É mais justa. Assim. Mas então, essa parte, né, até de fair play financeiro, até essa parte de... Eu também acho que a SAF, ela pode ser muito importante, assim como a SAD, eu sei que foi e continua sendo em Portugal e em toda a Europa, que tem ali suas possibilidades de clube como empresa, mas e como você vê a hipocrisia diante disso? Porque isso, a gente está preocupado e a gente fala da Premier League, que hoje voltou a ser o maior campeonato nacional, e quanto se tem ali de dinheiro que ninguém sabe de onde veio. Ou ainda, você falar de fair play financeiro, quando a gente sabe que, por exemplo, Milan, o Paris Saint-Germain teve um problema grande e não foi feito nada de maneira coerente, né? Não sei, para quem às vezes não sabe, o Paris Saint-Germain, a situação do fair play financeiro, que é você não pode gastar mais do que você ganha, e aí descobriu-se que o contrato da Qatar Airways, né? Se não me engano, que era que patrocinava o Paris Saint-Germain, que é de alguma maneira vinculado ao dono do time, que é o presidente, emir, sei lá qual que é a definição do Qatar, que colocava no contrato, tinha um valor muito maior do que realmente ele pagava para que o Paris Saint-Germain pudesse gastar mais sem ter um problema no fair play financeiro. E querendo ou não, a FIFA e a UEFA não botaram os dois pés como tinham que colocar nisso, né? Então também a gente vê que assim, querem, mas nem tanto. Então essa parte do ESG... Eu acho é que, se tu reparares na sociedade em geral, o crime anda sempre um passo à frente. Sim. Ou seja, a sociedade tem que correr atrás do prejuízo. E no desporto é igual. O que acontece? Tu, cada vez que descobres uma ilegalidade, né, tu vais combater. Estão lembrados? Qual era que há uns 5 anos o problema? TPO. Não é? Hoje já não se fala do TPO. Não se fala mais. Depois, hoje em dia já são os próprios... enfim, os terceiros que têm percentual de clubes e tem percentual de atletas e tudo mais. Mas relativamente aos agentes, relativamente ou seja, há sempre uma dificuldade em acompanhar a criminalidade. Ou seja, é um prejuízo para nós, para a sociedade e para quem está a combater esses fenómenos. É desigual correr atrás do prejuízo. E cada vez que combatemos um fenómeno, há 2 ou 3 soluções, não é? Que entretanto surgem. De facto, a criminalidade é muito criativa, é muito difícil. Mas obviamente que compete-nos a nós. Onde é que eu acho que há a maior hipocrisia? É que os próprios agentes esportivos não estão empenhados, não é, por debilidades próprias em combater o fenómeno. Eu vou dar um exemplo. Em Portugal, todos os anos, os clubes que descem vêm criticar os outros para ver se conseguem por essa via, ou impugnar, para ver se conseguem pela via administrativa voltar. Mas durante a época nada fizeram para introduzir regras para esse efeito. Percebes? Ou seja, enquanto estão a competir, interessa-lhes jogar aquelas regras. Quando são prejudicados, invocam as regras para seu favorecimento. Isso não é aceitável. Tem que haver uma mudança de mentalidade. Eu não sei porque é difícil, porque a classe política também está muito desacreditada, não é? Tu não podes exigir ao desporto aquilo que os outros, na sociedade em geral, também não conseguem acrescentar. Portanto, é um fenómeno global. Estamos a viver muitos populismos. O desporto acaba por ser o espaço próprio para todos os desabafos, não é? É no desporto onde a sociedade acaba... É o escape da sociedade. Portanto, também o Estado não pode exigir ao desporto tudo. Não é? Tem as suas fragilidades. Eu acho que o desporto também tem que ser reconhecido pelo papel fundamental que desempenha
na prática desportiva, na preservação de valores, sem substituir só ao Estado, até na própria promoção da saúde, não é? Então, na parte educacional, que acaba estando vinculada. Procurar retirar também benefícios das apostas desportivas, das marcas de bebidas alcoólicas, ou seja, haver aqui uma responsabilidade social, ao mesmo tempo que elas estão nesse contexto, também terem uma responsabilidade social que ajude a promover valores. É uma equação difícil, mas é possível. Eu acho que se os dirigentes, se os treinadores, se os jogadores e os stakeholders quiserem, é possível conseguir melhorar esse fenómeno. E o que você acha, para a gente já encaminhando para a parte final do nosso bate-papo, o que você acha que foi mais importante e como que o sindicato conseguiu dar mais... levar mais na prática de tentar solucionar ou dar algum caminho para solucionar esse problema? Foi a parte de pesquisa, foi os atletas, foi a parte de imprensa, foi a federação entendendo que isso era importante se alterar de alguma maneira? Como que se deu isso? O que você acha que foi mais importante disso tudo? Nós, em Portugal, o sindicato que eu represento tem uma maneira muito própria de atuar, que é nós fazemos de modo próprio. Não vamos pedir a ninguém ajuda e, portanto, temos essa prática. Qualquer projeto nas mais diversas áreas. Deixa-me só explicar. Os sindicatos, historicamente, eram vistos como organizações de conflito. Sim. Não é? Que os jogadores vinham ao sindicato pelas questões, e ainda continuam a ver pelas questões jurídicas, direitos e deveres. Uhum. Eu há cerca de 10 anos, 15 anos, mudei de paradigma. Ou seja, olho para o jogador holisticamente e vejo o jogador como um ser humano integral, que tem problemas ao nível da educação, da saúde, do trabalho, da proteção social, na relação com a comunidade, e, portanto, procuramos atuar nos diversos níveis. Isso credibiliza um sindicato, por um lado. Por outro lado, fazemos de modo próprio, ou seja, é importante tu apresentares trabalho. Por exemplo, este trabalho que nós fizemos foi um trabalho que levou algum tempo, é um histórico de 2015 a 2023, mas eu fiz chegar ao Parlamento e todos os grupos parlamentares já me convocaram para ser ouvido e para tratar deste tema. Isso é importante. Mas foi porque este trabalho foi feito. Por 8 anos. Durante 8 anos vocês fizeram esse trabalho e independente depois, disso. E depois né? Dar rosto. As pessoas têm que ter um rosto. A história precisa ter abstrato, uma cara. Né? Porque isso valoriza muito a comunidade para se envolver, para ficar sensibilizada, para aderir. Tem que identificar o problema, tem que saber quem são aquelas pessoas. E muitas das pessoas olham para o futebol só em função dos números milionários que alguns ganham. Né? Portanto, para combater isso tens que mostrar que também há outros fenómenos. É importante a gente falar que isso também não é uma realidade em Portugal. É igual aqui 2% dos atletas ganham dinheiro de verdade. Em Portugal também imagino que o número deve ser maior ainda, porque pela organização, mas... Quando dás rosto, não é, a uma causa, ela ganha relevância social. E qual é a vantagem? É que aí ultrapassa o futebol. Tens toda a comunidade a apoiar-te. E é isso que acontece. Nestes fenómenos, seja o futebol feminino, está a ganhar agora uma projeção mundial, não é? Porquê? Porque as mulheres começaram a ter rosto e ao ter rosto começaram a ter o apoio da comunidade e a ganhar visibilidade e respeito, não é? É o que está a acontecer. Este fenómeno, eu acho que, para concluir, acho que Portugal e Brasil podem dar o exemplo. Eu vou apresentar agora o manual agora brevemente em Portugal, com o envolvimento dos embaixadores, dos jogadores carismáticos brasileiros e portugueses, com as organizações esportivas nacionais e internacionais. Ou seja, é necessário colocar o tema na agenda, porque ele, de facto, é um tema que nos envergonha, a nós e a vós como país. Claro. Nós não podemos pactuar com isto. Não é este o país que nós queremos desportivo, nem é este o país social que nós queremos. Portanto, temos que não andar a reboque dos fenómenos, mas ter este tema na agenda de forma estruturada. E portanto, eu acho que com estas ações ajudamos a minimizar, alertamos os pais, enfim, se pudermos evitar que os jovens, a mim incomoda-me sobretudo,
porque eu também tenho filhos, para que jovens com 16, 17, 18, 19, 20 anos estejam a viver um pesadelo em vez de viverem a sua infância ou o sonho de ser futebolistas. Acho que é importante a gente bater nessa tecla, que assim, o tráfico de atletas que a gente tá falando não é, tirou o atleta do Brasil, levou para Portugal e ele teve que voltar, não. É chegar lá, o cara tá sem passaporte, sem dinheiro para voltar, sem dinheiro para comer, sem ter onde dormir, é ficar na rua e virar praticamente mendigo na Europa sem ter dinheiro para nada. É isso. Você não consegue dinheiro. Por mais que tenha até alguém no Brasil, como que alguém no Brasil vai mandar dinheiro para lá para comprar passagem? Não é uma coisa simples. Então tem que tomar muito cuidado. Gui, em 2001, salvo erro, o Regulamento Internacional de Transferências, as pessoas não sabem isto, mas o Regulamento Internacional de Transferências da FIFA foi criado por quê? Porque na altura a Viviane Reding era a Comissária Europeia do Desporto e constatou que havia grandes comunidades jovens abandonados na Bélgica, em França, comunidades excluídas, que eram jovens jogadores que vinham da África, vinham da América do Sul, que eram abandonados e depois dedicavam-se à criminalidade e outras para a prostituição. E ela ficou tão chocada que obrigou a FIFA a regular. Foi daí que nasceu a proibição de transferências de menores de 18 anos, a nível internacional, e de menores de 16 dentro da Europa. É daí que vem, muitas pessoas não sabem, mas foi aí que começou a regulamentar-se este fenómeno. Você está falando de Bélgica, que pelo menos no Brasil a gente olha, não, né, fala, nossa, isso não, sim, mas vai para a Europa, o pessoal acha que acontece só na Rússia, não. Na África, não, isso acontece na Europa, né? É bom as pessoas estarem cientes. Foi o que, de alguma forma, despolutou essa regulamentação. Esta regulamentação depois foi sendo melhorada, porque, entretanto, mais uma vez, enfim, os habilidosos criaram fugas. Lembra-se que, por exemplo, qual era o mecanismo que usavam para contornar a lei? Chamavam os pais... Levavam os pais para trabalhar no país. E depois chamavam os filhos. E, portanto, o Barcelona, o Real Madrid, foram condenados mais tarde porque utilizaram esse expediente. Não, o Messi foi isso, né? Hoje em dia mas já há outros, ou seja, mas permanentemente este tema foi tema. E assim, você falou... a pessoa que quer burlar o sistema, ela vai pegar como está o sistema hoje e ela sempre vai trabalhar com base no que tem para inventar alguma coisa e o sistema vai ter que se readequar para trave isso, para que isso não vá à frente, mas sempre vai existir a tentativa de burlar o sistema para ter uma vantagem. É isso que a pessoa interessada e contra o sistema faz, né? Então, eu acho que é essa readequação constante, né? Para que cada vez mais tenha uma segurança dentro disso tudo. E para terminar, podemos fazer um apelo aos pais que nos estão a ouvir, aos jovens jogadores, quando tiverem a perspectiva de mudar de país, que liguem para o Sindicato de São Paulo, é gratuito. Entrem em contato, tem Instagram. Independentemente do advogado ou do outro conselho que possam ter mais um conselho não faz mal e ajuda muitas das vezes a evitar graves problemas. Nós tivemos algumas vezes, tem até uma história que acaba sendo engraçada, porque um atleta procurou a gente, já faz uns 8, 9 anos isso, que ele tinha uma proposta de um time da Bulgária. E procurou a gente porque o contrato estava em búlgaro. E ele não sabia o que estava escrito. E a gente falou, tá bom, vamos atrás e tentar traduzir esse contrato para ver o que você está assinando, antes de você assinar. E a gente foi atrás, a gente não achava um tradutor de búlgaro para português, porque não é uma coisa simples. Aí a gente conseguiu, o Pinella, nosso tesoureiro aqui, nosso vice-presidente, ele entrou em contato com o consulado da Bulgária no Brasil, e o cônsul falou, eu não tenho ninguém, a gente queria alguma indicação de alguém para traduzir esse documento. Ele falou, explicamos a situação, ele falou, eu não tenho ninguém para traduzir esse documento, não tenho ninguém para te indicar, mas eu vou eu mesmo traduzir esse documento para você. Me dá 2 dias aí que eu vou traduzir esse documento. E aí, depois de 2 dias, ele voltou com o documento traduzido para nós, e nada do que o atleta tinha tido de informação sobre o contrato estava escrito ali. E a gente foi entrar em contato com o atleta para informar. Ele falou, né, que esse contrato que está no contrato é isso. Quando a gente conseguiu falar com ele, já estava na Bulgária. Já estava na Bulgária, largado. E a gente teve que auxiliar ele para voltar da Bulgária, porque ele tinha ido para lá, o clube já não tinha assinado o contrato direito, já tinha dado problema, que isso demorou umas 2 semanas até a gente conseguir tudo isso. E ele já estava lá abandonado na Bulgária, para conseguir voltar, e é tudo isso, então é isso. Qualquer atleta, é isso, fazer um apelo aos atletas, aos pais de atletas, amigos próximos,
o atleta tem uma possibilidade de um contrato internacional, tá com alguma dúvida, entre em contato com o Sindicato de São Paulo ou com o Sindicato de Portugal, que também nas redes sociais do sindicato você tem acesso lá facilmente. Mas vá atrás da informação, se proteja disso. E também é muito importante identificar e denunciar estas pessoas que estão ligadas a estes fenómenos. Estas organizações criminosas, agentes envolvidos, jogadores, identificá-los, denunciá-los e erradicá-los do futebol. Não há espaço para esta gente no futebol. É preciso ter a coragem de fazer isto. Porque se nós não o fizermos, eles vão andar por aí a continuar a explorar outras pessoas. Percebes? Uhum. E repito, estamos a falar de jovens. Podiam ser nossos filhos. E é preciso ter a consciência do que isto significa, percebes? Retirar a infância a um jovem é das piores coisas que pode existir. Não é aceitável, não é compreensível, percebes? Portanto, estas pessoas sem escrúpulos, não é, que acham que vale tudo na vida, não vale. Temos que as denunciar, sinalizar e erradicar do futebol. Perfeito, Joaquim. Agradecer. Não, eu que agradeço. Não, de verdade, assim, falar contigo. É um tema que é isso, como você falou, tem que ter coragem para falar sobre, né? Assim como a gente tem que falar sobre manipulação de resultado, assim como a gente tem que falar sobre esquema dentro de clube de futebol, a gente tem que falar sobre empresário de mentira que está ganhando dinheiro em cima de atleta, em transferência de atleta que nunca existiu. A gente tem que tocar nesses assuntos, por mais que sejam assuntos complicados, se a gente não falar, o grande público, as pessoas que estão chegando no futebol vão acabar sendo engolidas e enganadas por isso. Até para que as pessoas que fazem bem esse trabalho, porque há os outros que fazem bem, há agentes credíveis e idóneos que valorizam o futebol, poderem ser reconhecidos e não serem confundidos com esses. Sim, não, isso também é muito importante. Até a parte de agente é que a gente fala bastante para os atletas aqui. Eu até TV, um agente me apareceu, me procurou, falou, procura lá. Agora você tem aqui no Brasil, você tem dentro do site CBF os agentes que são que eles se inscrevem na CBF. Dá uma olhada lá, se estiver naquela lista ali, que são bastante, ou eu nem sei o número total, você já começa a ver uma credibilidade maior, porque o agente está ali, ele teve que passar por toda uma fiscalização da empresa dele, teve que assinar um seguro aí caso ele venha dar um problema com o atleta, ele teve que dar uma cara, um CNPJ, um CPF para isso. Então começa a pesquisar sobre isso, que você começa a dar uma limpada no caminho para saber onde está se colocando, né? Mas Joaquim, muito obrigado. A gente vai deixar aqui, mas se não me engano, sindicatodejogadores.pt o site, certo? sjogadores.pt. sjogadores.pt e o Instagram? Esse é mais difícil. Mas a gente já pediu para o Ale colocar aqui embaixo para vocês acompanharem. E esse material que o Joaquim passou aqui para a gente vai estar também disponível no nosso... Está disponível no site já do Sindicato de Jogadores. Vai estar também disponível no Sindicato de Atletas. Quem tiver alguma dúvida, dá uma olhada no material. Ficou com dúvida ainda, entre em contato ou com a gente ou com o Sindicato de Portugal. Estamos todos aqui para pensar num futebol mais saudável, mais seguro para todos, né? Acho que esse é o recado que fica, certo? Obrigado, Guilherme. Obrigado, até a próxima, gente. Grande abraço.